profeta Abacuque está orando nesse momento. E o capítulo 3, versículo 2, quem encontrou, diga amém. Eu sei que é um pouco, como se pastor, difícil de encontrar, porque é chamado de profeta menor, está ali entre Ageu, Sofonias, Malaquias, são chamados profetas menores, não pela qualidade do profeta, mas pelo tamanho do livro. A bibliologia deixa bem claro isso. E o profeta Abacuque fala assim, capítulo 13, versículo 2: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Olha só, tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Pode sentar. E na tua ira lembra-te da misericórdia. Atos capítulo 4, vamos só completar, tá? Livro de Atos capítulo 4, versículo 31, vamos ler. Atos, agora sim é mais fácil, é o 5º do Novo Testamento e o 43º, o 4º de toda a Bíblia. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém, amados? Então, nós temos que primeiro saber o que é avivamento e o que é despertamento. Por exemplo, deixa eu falar assim, algo assim preciso das irmãs aqui. Elas demoraram um tempo na parte técnica para nos trazer um louvor, mas quando trouxeram um louvor preciso, um louvor que não é homocêntrico, que não exalta o homem. Para quem não sabe, esses louvores que as irmãs cantaram, a década de 90 se falava muito nisso, avivamento, e foi quando surgiu esses louvores, Espírito, enche a minha vida, e todos esses hinos que na verdade eram do Ministério de Coinonia, que era o Ministério de Adoração, Ademar de Campos. Então foi uma febre nos anos 90, se falava muito em avivamento, em despertamento. Essa palavra soou e ela foi assim, na verdade se espalhou pelo Brasil e fora dele. Até então, infelizmente, vieram os hinos homocêntricos, que exaltam o homem, que a gente não consegue entender, algumas coisas que eu sou bem crítico, porque quando eu ouço o hino que diz que um dia eu vou estar no palco, você vai estar na plateia, e você vai me ver crescer, como se eu fosse uma sede da vingança, como se eu fosse o melhor do que você. E o João Batista não nos ensinou isso. Ele ensinou que quanto mais líder você é, convém que você cresça e que nós possamos diminuir para a glória de Deus. É Jesus que tem que crescer em nós. É a palavra precisa que o pastor começou o culto desta noite. Primeiro tem que ser servo. O primeiro tem que servir. Ontem eu estava conversando com alguns pastores e eles falavam sobre o bom samaritano. Todo mundo conhece o bom samaritano, a parábola que Jesus contou de uma obra social em que o levita passou de longe, o sacerdote passou de longe, e o samaritano, que era inimigo do judeu, pegou o rapaz que foi assaltado. E eu disse: a única coisa que nós temos que ser bem preciso nessa palavra é que ele não teve só uma atitude social, ele teve uma atitude financeira. Ele pagou 2 denários ali para cuidar do homem. Um denário era um dia de trabalho. Ele pegou 2 diárias de trabalho e pagou. E ainda disse assim: olha, quando eu voltar, se tiver alguma dívida, eu pago também. Ou seja, eu estou aqui para financiar o reino de Deus. O bom samaritano não é aquele só que ora pelo povo
para que Deus melhore, é aquele que ajuda a igreja a melhorar, a mudar a história das pessoas, a atingir o social, a fazer uma obra que possa mudar a vida das pessoas. O Evangelho, ele enche a alma, mas é o social que vai encher a barriga. Não se pode falar em avivamento, escute, porque o Abacuque define o que ele entende por avivamento. E o avivamento, ele só acontece, ele não é emocionalismo, ele não vem da emoção. Preste atenção, olha para mim. Avivamento não é mudança de liturgia. Pastor Paulo não precisa mudar o culto aqui para o avivamento acontecer. Ele não precisa usar de infantilidade. Nós vivemos uma era da imaturidade, da infantilidade, os cultos da meninice, onde as pessoas agem pela ilusão. Mas sabe, irmãos, um dia desse, um pastor foi me recomendar, e ele me recomendou dessa forma: olha, leva esse homem, tu precisa ouvir ele pregando, ele é, sabe, ele é mestre, ele prega bem. Infelizmente, olha, infelizmente, ele não tem, ele só não é de sinais, ele não é do reteté, ele não é do canela de fogo, ele não faz as coisas, ele não revela. Escute, irmãos, não é o dom que Deus procura em nós, Deus procura os frutos. A árvore não se conhece pelos dons, pelas habilidades, as árvores se conhecem pelos frutos, pela paz, pela bondade, pelo amor, pela alegria, pelo domínio próprio, pela mansidão. É isso que Deus procura em nós. Jesus não procurou na figueira dom, ele procurou na figueira fruto, e ele não encontrou. A figueira era bonita, tinha folha, aparentemente era bem, mas não tinha fruto. Ela não saciou ele na hora que ele mais precisou, e ele amaldiçoou. Ele poderia não ter feito isso. No outro dia o discípulo passaram, estava seca, ela morreu, ela foi amaldiçoada, porque ela tinha aparência, ela não tinha essência, ela tinha dor, ela era bonita, mas ela não tinha fruto. Quando você tem fruto, você não aparece. Quem aparece é o Espírito Santo em você. Só quem está entendendo dá um grito de glória. Não são minhas folhas, são meus frutos. Não é a suntuosidade. Avivamento não é isso. Avivamento não é mudança doutrinária, não é inovação. Pastor, não precisa inovar para Deus avivar a igreja. Não, olha para mim, irmãos. Um dia eu convidei um pastor de fora para pregar na igreja, porque eu era pastor. Você não vai acreditar, irmãos. Ele me deu o tema da campanha dele, era enterro da miséria. E ele chegou com um caixão na igreja. Eu disse: pastor, um caixão? Ele disse: olha, pastor, a pessoa vai escrever a miséria, a maldição que ela não quer mais, ela vai colocar dentro desse caixão, quando eu for eu levo. E eu enterro. Irmãos, Deus não aviva uma igreja que inova. Deus aviva uma igreja que se renova todo dia. Uma igreja que não tem mudança doutrinária, que não age pela emoção. Uma igreja que não vive das meninices. Deus não precisa disso. O primeiro sinal de avivamento é quando a igreja reconhece o seu pecado. O Senhor disse: aviva a tua obra e faça conhecida, e na tua ira lembra da misericórdia. Quem está entendendo? Vai dando glória a Deus, irmãos. Primeiro, avivamento não é sede de bênção, é sede de Deus. Se a pessoa vem para a igreja só pela bênção, ela não é avivada, ela é interesseira. Posso falar? Posso falar? Vou ficar à vontade para falar. Quando você tem mais sede da provisão do que do provedor, você não quer a bênção de Deus, porque você quer que Deus supra alguma coisa. Irmãos, eu falei para o pastor isso.
As igrejas, olha para mim agora atenção, as igrejas, as neopentecostais, são igrejas que na verdade mostram o Deus que tem, não o Deus que é. Que na verdade são rodoviárias evangélicas. Rodoviária passa muita gente, mas não fica. A porta dos fundos é maior do que a porta da frente. Entra 10 e sai 30. Porque a igreja não discipula, não edifica, não mostra o Deus verdadeiro. Você não pode ter uma igreja que incha. Você tem que ter uma igreja que cresça. O inchaço, todo mundo fica olhando para o seu umbigo, para si mesmo. E uma igreja que cresce, todo mundo tem ministério, todo mundo tem habilidade, todo mundo tem oportunidade, todo mundo é usado por Deus. Avivamento é quando todo mundo é usado por Deus. Olha Pedro, pastor falou dele, tinha tudo para dar errado. Pedro tinha tudo para dar errado. Precipitado, ignorante, ansioso, sabe, irmãos, irado, sem domínio próprio, sabe, não tinha formação acadêmica, não era intelectual, era PhD em cortar a orelha dos outros, não levava desaforo